criou o nome. Ele criou, para a operação, ficou Operação Prato. Prato por quê? Porque é disco voador, 2 pratos sobrepostos. E aí ele foi investigar, fez vigília, fotografou, filmou, entrevistou pessoas, fizeram filmagens desses objetos, que eram um filme Super 8 colorido, preto e branco, naquela época. E essas pessoas que eram atacadas, algumas delas conseguiram se manter acordada ao ponto de ver o que efetivamente fez aquelas feridas. E aí que tá o legal do negócio. Deixa eu achar aqui só para mostrar para vocês. A ferida também foi analisada, que nem o magnésio do outro fragmento, e foi descoberto algo diferente do normal, então. Não, era uma tecnologia. Você vai gostar. Era uma tecnologia. Era uma tecnologia. Deixa eu só achar se eu tenho alguma foto aqui da Operação Cara, Prato. eu fico me perguntando... Esse é um papo até que a gente pode conversar depois, né? A gente... Aqui. Olha, as luzes que apareciam lá eram luzes parecidas com essa. Aqui as pessoas atacadas, né? Isso aqui é um fotograma de um filme Super 8 colorido. Eram objetos luminosos que apareciam, né? Aqui uma pessoa atacada Essa é a marca com as marcas do chupa-chupa. do chupa-chupa. Aqui uma outra foto, mais algumas fotos da Operação Prato. Aqui são fazendas onde os objetos Será que esse chegavam pessoal a pousar. Isso aqui é foto da aeronáutica, tá? Isso aqui é E tirado, deixavam marcas no tirado solo. dos relatórios oficiais que hoje a aeronáutica liberou, né? Aqui, por exemplo, é uma foto tirada por um piloto da Varig naquela época, em 79, a caminho de Manaus também. Isso é boa, hein? Mas vamos para as Lembra o feridas. stealth. Lembra, né? Algumas pessoas viram que quando o objeto vinha, jogava aquele foco de luz, que a gente chama de cone de luz sólida, dentro do cone de luz sólida vinha uma bolinha metálica e essa bolinha vinha e chegava a encostar no peito das pessoas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi Então, direito. A pessoa tava lá na praia, no mato, na comunidade, algum na local, comunidade lá, região ribeirinha. Vinha uma bolinha. Não, vinha a nave, Vinha a nave luminosa, sem barulho nenhum, jogava um foco de luz na pessoa. E nesse foco de luz saiu uma bola. Nisso ela já se paralisava ali e começava a sentir uma queimação, algo meio quente e tal. E aí desse foco de luz vinha uma bolinha metálica pequena e essa bolinha encostava ou no pescoço ou no peito. E provavelmente devia abrir algum compartimento ali, por isso que ficava esses hematomas, né? As agulhadas, Sim, né? Isso seria para colher alguma informação, para colher sangue, pele, DNA. Então, o sangue, DNA, alguma coisa. E aí essas populações ribeirinhas ficaram tão apavoradas, o pânico gerado foi tão grande que eles compravam fogos de artifício, porque geralmente eles pescavam à noite. E à noite tinha muito desses ataques. Tanto é que eles deixaram de pescar e alguns resolveram se evadir daquelas comunidades, né? Porque sempre tinha um grito lá. Fulano foi atacado, ciclano e tal. Teve um posto de Colares, por exemplo, no Pará, onde a doutora Velaide Cecim Carvalho, ela entrevistou e tratou de umas 22 pessoas que foram atacadas. Para você ter uma ideia. Então as pessoas ficavam anêmicas, teve 2 que morreram, provavelmente porque já tinha algum problema físico, né? Não que morreram por conta da luz, o susto, né? O susto da situação pode ter dado algum ataque cardíaco e a pessoa faleceu. Não que o objeto tenha levado à morte, mas essa situação de pânico fez com que a aeronáutica intervisse para saber o que estava acontecendo. Isso daí, será que é da Rússia que veio? A gente vivia a década de 70, né? Então Guerra Fria, um contexto bem complicado, mas eles chegaram à conclusão que não, que era algo diferente realmente, que tinha uma inteligência dentro daqueles objetos, e que não era nenhum objeto voador conhecido, né? Não era uma tecnologia dos Estados Unidos, da Rússia ou de qualquer outro país, né? E sim algo totalmente diferenciado. Tanto é que eles comunicaram na época também o extinto SNI,
Uhum. Eu conheci o Bessa, por exemplo, que é um dos agentes que esteve numa vigília com o Irangê Holanda. Ele contou isso algum tempo atrás, alguns anos atrás, num livro que ele escreveu sobre a Amazônia. Então, num dos capítulos ali, ele cita que estava junto, que viu o objeto, etc. e tal. Que eles, que o fenômeno ele foi algo real e preocupante, porque estava assolando essas populações ribeirinhas. Pois bem, começou quando? Os primeiros casos, 76, intensificou em 77 na região do Maranhão. Aí tem um famoso caso da Ilha dos Caranguejos, onde as pessoas foram queimadas e teve até morte. Foi publicado no Jornal Pequeno e outros jornais na época. Em livros estrangeiros, teve americano que vinha para cá disfarçado de jornalista ou de ufólogo, mas que estava pesquisando isso para o governo norte-americano já naquela época. Aí, 78, 79, 80, 81, o fenômeno intensificou na região do Pará, estado do Pará. Sim. Colares, Ananindeua, várias... E depois migrou para a região amazônica. Então, aí teve vários outros ataques e jornais noticiando sempre esse tipo de atuação. Teve um cara, inclusive, que deu um tiro num OVNI e aí desprendeu do disco voador alguma substância lá, alguma coisa do pedaço da fuselagem que parecia tipo uma borracha, um negócio meio preto, diferente. Aí chamaram o delegado avisou a aeronáutica, veio uns caras da aeronáutica que confiscou todo o material. E embora eu tenha pedido informações a respeito disso, a aeronáutica negou, disse que não tem nada, tal. Só que isso foi descrito no jornal. Sim. Tem um nome até do militar que coletou. Tinha um nome lá. Só que, geralmente, os militares, eles escamoteiam, eles acobertam esse tipo de assunto. E depois, né, que teve esse fenômeno no Amazonas, na década de 80, a gente ficou sabendo que em 1984 ele migrou para a Venezuela. Então teve alguns ataques parecidos na Venezuela. Tem um e trajeto só ali, voltou para cá em 1995. Então eu vou mostrar para vocês aqui um relatório de 95 da Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, onde essa jovem de 22 anos, a Estônia, ela foi atacada. Isso aqui é o exame de corpo de delito, né? E no documento assinado pelo Pedro Barbosa, que é o delegado, lá ele diz que o instrumento do crime que fez as queimaduras na jovem seria raios emitidos, tá escrito aqui, ó, possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. É um documento policial e que retrata a realidade do fenômeno. Agora, o que é mais absurdo de tudo isso? O Irangê Holanda, ele ficou na Operação Prato 3 meses. Começou em setembro, ficou setembro, outubro, novembro. Em dezembro, ele já tinha tirado o time de campo. Só que esse fenômeno atuou até 84. Ele ficou 3 meses no ano de 77. Muitos relatórios que hoje já vazaram e que estão no Arquivo Nacional nos dão a visão de que a pesquisa continuou. Eu consegui esse relatório do Ministério da Aeronáutica, primeiro Comando Aéreo, que não está no Arquivo Nacional, lá no Coreg, em Brasília, que é de 82. E o interessante disso é que a gente tinha indicativos de que militares norte-americanos atuaram conjuntamente com militares da FAB, da Aeronáutica. E aqui ele fala, ó, no porto de Manacapuru, citado acima, que é em Manaus ali, Amazonas, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, entre parênteses. Geralmente eles usavam codinomes. Sim. Os John próprios, é um nome bem, né? É um nome bem comum, John, Peter, né? Provavelmente são esses nomes bem comuns. E na própria Operação Prato foi usado o codinome. Então a gente vê nesse documento, por exemplo, que houve efetivamente, em todos esses casos mais traumáticos, ataques a pessoas, objetos quando eles caem, caso Varginha, por exemplo, que teve criaturas em nave, os americanos sempre estão envolvidos. Edson, eu tenho uma pergunta para você, se eu estiver errado, você me corrige. De acordo com o que eu vejo, e agora principalmente ouvindo, até a década de 90, assim, a gente tem relatos, assim, digamos,
assustadores, pesados, de OVNIs machucando seres humanos. E agora parece que esses relatos acabaram de machucando. O que eu quero entender é, eles mudaram a abordagem deles ou agora, com o avanço da tecnologia e a gente conseguindo registrar melhor o que está acontecendo, essas coisas que talvez sejam dúbias não acontecem mais, assim. Como você enxerga isso? Então, vamos dizer assim, queimaduras em testemunhas continuam até hoje. Ah, continua até hoje. Continua até Tá, hoje. já é uma coisa que eu não sabia. Só que algumas marcas queimaduras que nos intriga os pesquisadores, é que eles têm desenhos geométricos. Então, como se fosse um carimbo, né? Na pessoa. Então, algumas... inclusive, É como às se vezes fosse eu menos recebo... agressivo? É porque mudou um pouco, né? Antigamente, eles vinham, pegavam as pessoas, né? Paralisavam, talvez tirava sangue, DNA, algum tipo de coisa assim. Só que hoje, as abduções, né? Que era onde ocorria a maior parte dos exames ali clínicos nas pessoas, né? Nos abduzidos, isso mudou um pouquinho de figura. Como que era a abdução clássica da década de 80 e 90? A pessoa está andando de carro, indo para a fazenda, num lugar às vezes meio isolado. ermo, o OVNI vem, às vezes rapta a pessoa, paralisa ali o motor do carro, para de funcionar, as pessoas descem para olhar, e aí já era, tá tudo dominado, leva esse pessoal para dentro da nave, e aí eles passam a ter alguns procedimentos que às vezes são primeiramente de descontaminação. Eles passam algum tipo de óleo, vai em algum local que solta tipo uma fumacinha, né, com alguma substância. Às vezes a pessoa abduzida ela chega a vomitar porque sente uma ânsia, né, uma náusea meio diferente. E depois ela é levada para um compartimento que geralmente... Não, ainda tem aqui. É um compartimento, geralmente uma cama, onde ela é deitada e ali os seres passam a fazer uma série de procedimentos nela. Para a gente ter uma noção. Pô, mas aí, considerando, vamos, num cenário hipotético, que todo mundo aqui acredita, então, que os extraterrestres existem. Então significa que eles não são muito bacana, né? Porque se eles vêm até aqui pra ficar machucando a gente, já não é uma coisa muito legal, né? Então, depende o que é machucar ou não. Aí, o que acontece? Quando você tá deitado lá na cama, né? Nessa coisa, geralmente você vê os seres, né? Alguns vêm com uma espécie de equipamento, né? Para fazer algum tipo de implante, né, nas testemunhas. COVID, né? Já tava vendo. Lembra o Covid. Já tava fazendo Então, teste. geralmente é um microsistema, tipo uma bolinha, e eles introduzem pelas narinas, às vezes colocam no braço e tal. Sim. E aqui tem alguns, né, que foram tirados raio-x quando o implante Ele tem um metálico. desse, hein? Mas não Só foi que ET que colocou. Foi não. ele mesmo. Esse aqui é alguns implantes que foram retirados. Então, o que a gente sabe a respeito disso? A gente não sabe qual a tecnologia que está por trás desses implantes. O máximo que dá para saber é a composição química. E geralmente é o quê? Alumínio em alta concentração de pureza, magnésio, e aí vai.